Pessoal, vamos começar agora a correção do PET volume 1, semana 4 do 8º ano. Número 1. A figura mostra a planta de um terreno com indicação de algumas medidas. Qual a área desse terreno? Bom, temos aqui um terreno numa forma de um trapézio. Eu sei que esse lado mede 20, eu sei que essa altura mede 16, então, logicamente, essa altura aqui também é 16 e esse lado aqui, 20. Aí eu tenho aqui embaixo que a medida total é 34. Bom, para eu calcular a área de um triângulo, eu preciso saber a medida da base e a medida da altura. A altura eu sei que é 16, mas eu não sei aqui a medida da base. Para eu descobrir isso aqui, como é um triângulo retângulo, eu vou precisar usar o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras que diz que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Lembrando que esse a aqui é a minha hipotenusa, é o meu lado maior. No caso aqui é o 20. Então no lugar do a eu vou colocar 20. No lugar do b, agora tanto faz, eu poderia colocar no b ou no c. Optei por no b. O b valendo 16 e o c o que eu quero descobrir. 20 ao quadrado dá 400, 16 ao quadrado 256, eu tenho aqui c ao quadrado. Aqui virou uma equação, como a gente viu na semana passada, vou passar esse 256 para o outro lado, como era positivo, fazendo uma soma, vai passar fazendo uma subtração, vai passar negativo. 400 menos 256 é igual a 144. Quer dizer que c elevado ao quadrado é 144. Logo, o c é igual à raiz quadrada de 144. Então, o c é igual a 12. Então, esse lado aqui mede 12 e esse lado aqui também vai medir 12. Então, 12 com 12, 24, sobra 10 aqui para o meio. Bom, agora eu já tenho bem mais medidas. Agora eu consigo calcular a área desse triângulo, que eu tenho a base é 12, a altura é 16. Então, calculando a área do triângulo, base vezes a altura, dividido por 2. Apesar de estar usando as mesmas letras, B e A aqui são outros valores. Então, a base é 12, a altura 16. Eu coloquei até invertido aqui, mas não, como a multiplicação é comutativa, então não tem problema. A ordem não vai importar. 16 vezes 12, 192, dividido por 2, 96. Então, a área desse triângulo aqui é 96 metros quadrados, que é igual a desse triângulo aqui também. Então, agora falta calcular desse retângulo. A área do retângulo, base vezes altura. Base é 10, 10 aqui de base. Altura 16, 10 vezes 16, 160. Então, 160 metros quadrados desse retângulo. Então, a área total disso vai ser a soma dos dois triângulos mais a do retângulo. Então, a área total, 96 do primeiro triângulo, 160 do retângulo, 96 do outro triângulo. Essa soma dá 352 metros quadrados. Então, a alternativa correta, alternativa D. Número 2. Um marceneiro deve fazer uma cruz como a da figura. Quantos metros quadrados de madeira serão necessários para realizar o trabalho? Bom, nós não aprendemos a calcular a área de uma cruz. Porém, a gente sabe calcular de retângulos, de quadrado. Então, a gente vai dividir. A maneira de fazer isso aqui tem de várias maneiras. Vai depender da maneira que eu dividir isso aqui. Eu posso fazer um quadradinho aqui em cima, um retângulo aqui e outro retângulo aqui embaixo. Posso colocar um quadrado aqui, outro quadrado aqui, outro aqui, formando 4 quadrados e um retângulo aqui embaixo. Então, diferentes maneiras a gente pode fazer isso aqui. O objetivo é sempre chegar no mesmo resultado. Então, primeiramente, vou considerar esse retângulo maior aqui. Ele tem 1 metro de largura e 5 metros de altura.
porque aqui mede 3, aqui mede mais 1, e aqui mede mais 1, então 3, 4 e 5. E aqui também já estava dizendo 5 metros. Então, vou calcular a área desse retângulo aqui. Área do retângulo, base vezes altura, a base é 1 e a altura é 5, 1 vezes 5, 5. Agora sobrou esses quadradinhos aqui, altura 1, base 1. Então a altura é do quadrado, base vezes altura, 1 vezes 1, 1. Agora somar a área desse retângulo com esses dois quadrados. Então a área total, o primeiro quadrado mede 1, a área desse retângulo mede 7, e esse mede 1 também, então dá um total de 7 metros quadrados. Número 3. Observe as cenas e responda as questões. Letra A. Se outra pessoa medir a altura da caixa da cena utilizando a mesma trena que Caio, ela encontrará a mesma medida que Caio encontrou? Por quê? Bom, o Caio está aqui medindo com uma trena, uma fita métrica, e ele diz, essa caixa tem 37 centímetros de altura. Bom, outra pessoa vai encontrar a mesma medida, sim. Por quê? Porque o centímetro é uma medida padronizada, ou seja, tem o mesmo comprimento em qualquer lugar. Letra B. Nós temos aqui o Vicente e a Ana. O Vicente está medindo esse pano aqui usando os palmos. Então ele mediu 1, 2, 3, 4, 5 palmos e meio. E ele diz, esse pano mede 5 palmos de comprimento. Agora pergunta-se, na cena B, se Ana medir o pano utilizando o seu palmo, encontrará a mesma medida que Vicente encontrou? Por quê? Não, ela não encontrará, porque a mão de Ana não é do mesmo tamanho que a de Vicente. Isso significa que o palmo não é uma medida padronizada. Letra C. Temos aqui algumas crianças brincando de pique-esconde. Uma criança diz para... Como que é o nome aqui? Andriele. Agora conte até 60 enquanto nós nos escondemos. E a criança, 1, 2, 3, 4, 5. A pergunta, na cena C é possível observar algumas crianças brincando. Se outra criança estivesse fazendo a contagem da brincadeira, o tempo da contagem seria maior ou menor que o tempo de contagem feito por André? Ó, aqui está escrito André e aqui está escrito Andriele. Não, a gente não sabe. Se a outra pessoa, outra criança que for contar, a gente conta numa brincadeira de pique-esconde para contar o tempo. Se a outra criança contar mais rápido, a contagem do tempo vai ficar menor. Se a outra criança contar mais devagar, a contagem do tempo vai ficar maior, vai levar mais tempo. Então, não me disseram aqui no problema se a outra criança vai contar mais rápido ou mais lento, então não sei dizer. Ó, não sabemos, porque a outra pessoa poderia contar mais rápido ou mais lento, alterando assim a medida de tempo. Isso, dessa forma, essa forma de medir o tempo não é padronizada. Essa, né? Não isso. Letra D. Para fazer uma receita, preciso de um copo de água morna. Na cena D, qual dos copos o William deve utilizar na receita? Bom, não sei também. Não sei o tanto da fome dele. Se ele for fazer um bolo, por exemplo, e usar o copo de medida menor, ele vai ter um copo menor, um bolo menor. Se ele usar o copo maior, ele vai ter um bolo maior. O importante é que ele use apenas um copo como medida. Mas qual que ele deve utilizar, eu não sei. Vai depender da fome dele, né? Quantas pessoas vão comer o bolo. Bom, não sabemos. Isso dependerá da fome de William. Se ele utilizar o copo maior, terá uma receita maior. Se ele utilizar um copo menor, terá uma receita menor. Isso significa que copo não é uma medida padronizada para volume. Letra E. Uma vendedora. Só temos mais esses 2 galões de 5 litros. Pergunta-se. Na cena E, a quantidade de água no galão está sendo medida por uma medida padronizada? Sim. O litro é uma medida padrão para volume.
Isso significa que em qualquer lugar um litro terá o mesmo volume, ou seja, a mesma quantidade de água. Letra F. A primeira cena vai durar 8 minutos. Bom, aqui dá a impressão que essas crianças estão encenando Shakespeare, né? Parece Romeu e Julieta aqui, né? Pessoal meio inglês, com uma espadinha na mão. E tem uma criança aqui com um cronômetro, uma coisa brilhosa, pode ser um celular, né? Então vamos ver o que se pergunta. Na cena F, se outra pessoa estivesse com o cronômetro em mãos, a duração da cena seria diferente? Não. Diferente daquela contagem do pique-esconde, o cronômetro vai contar exatamente igual. Então, resposta, não, porque o cronômetro mede o tempo de forma padronizada. Ele mede milésimos de segundos, segundos, minutos, etc. Letra G. Esther e Paulo. Esse lado da quadra mede 37 pés de comprimento. Então a Esther mediu o lado da quadra usando os pés dela, parecendo o mesmo estilo daquela cena medindo o pano anterior. Vamos ver o que se pergunta. Letra G. Na cena G, se Paulo medir o mesmo lado da quadra que Esther mediu usando seus pés, a medida será a mesma? Qual das medidas será maior, a de Paulo ou a de Esther? Bom, obviamente não vai ser a mesma, o pé do Paulo é bem menor. Esther é uma adulta, o Paulo é uma criança. Bom, não, o pé de Paulo não é do mesmo tamanho que o de Esther. A medida de Paulo será maior, pois como o seu pé é menor, gastará uma quantidade maior de pés para medir. Bom, se usou 37 pés da Esther, vamos imaginar que se fosse o pé de Paulo gastasse uns 45, 50 pés. Isso significa que o pé não é uma medida padronizada para comprimento. Letra H. Quais das cenas utilizam unidades de medidas não padronizadas? Como você chegou a essa conclusão? Bom, medidas não padronizadas nós temos na letra B, onde o Vicente e a Ana utilizam palmo. Temos também na letra C, onde as crianças contam para medir o tempo. Temos na letra D, onde, esqueci o nome dessa pessoa, usa o copo para fazer a medida. E na letra G, onde a Esther e o Paulo usam os pés para medir a quadra. Então, como que a gente chegou a essa conclusão? Observando que quando outra pessoa realiza a medição, pode encontrar resultados diferentes. Isso porque, se fossem medidas padronizadas, outras pessoas encontrariam medidas iguais. Pessoal, encerramos por aqui os nossos estudos. Bons estudos. Qualquer dúvida, chame lá no chat. Até mais.